Obrigado. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por nos reservar esse momento especial na tua presença. Obrigado por nos dar a felicidade de viver mais esse dia, Senhor, para que nesta noite pudéssemos estar aqui, diante de Ti, e ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Fala palavras que venham a trazer alegria para o nosso coração, esperança para a nossa vida. Traz avivamento, Senhor Deus, para a Tua igreja. Renovo, paz, harmonia. A Deus. Obrigado por nos dar a oportunidade de Te ouvir. Fala não aquilo, Pai, que nós queremos, mas aquilo que necessitamos para a edificação das nossas vidas. É no nome santo do Teu Filho, Jesus, que vive e que reina para todo sempre, que nós queremos Te ouvir, Pai. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus está aqui. E Ele tem uma palavra para o teu coração. Amém, queridos? Olha o texto que nós lemos nessa noite. O texto que foi feito a leitura da palavra de Deus. Ela fala exatamente sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O texto vai dizer que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao sepulcro, desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O texto continua dizendo, irmãos, o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus a encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles viverão. Oh, glória a Deus. Irmãos, é algo tremendo, é algo maravilhoso esse texto. A Bíblia ela tem, irmão, muitas promessas para nós, promessas de perdão de pecados, promessas de provisão para nossas necessidades, promessas de um consolador e tantas outras promessas de Deus. Mas eu queria dizer para a igreja do Senhor: nenhuma dessas promessas teria sentido se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Amém? Amém.
A ressurreição de Jesus, irmãos, ela é a base, ela é a doutrina central da nossa fé. Não haveria sentido o cristianismo se Cristo não tivesse ressuscitado. Ela é a doutrina central da nossa fé, da nossa esperança, da nossa salvação. Veja que o apóstolo Paulo, ele pregou lá em Romanos 10, 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Amém. A gente precisa crer. Jesus viveu, morreu e ressuscitou, e hoje ele vive entre nós. Aleluia. Eu fico imaginando, irmão, aquilo que esse texto que nós lemos expressa dessas mulheres. Imagine naquele domingo as manchetes nos jornais daquele tempo. Nós ficamos imaginando, está Jesus Cristo ressuscitou. Imagine, irmãos, como não ficaram aquelas pessoas que não acreditaram? Como não ficaram aquelas pessoas, irmãos, tomadas de medo e ao mesmo tempo chocadas com aquela notícia? Mas o texto fala, irmãos, que aquelas mulheres eram tomaram conhecimento da ressurreição de Cristo e elas foram ao túmulo conferir. A pedra que selava o túmulo, irmão, ela tinha sido removida por um anjo. E elas escutaram a melhor notícia, a maior notícia. Ficaram felizes, pois o anjo lhe disse uma frase que talvez elas jamais esqueceram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aleluia! Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Olha, queridos, é nesse período em que nós estamos vivendo, período da Páscoa. Ele é um período muito importante para a igreja do Senhor e também para as famílias. É um tempo de poder refletir, de aprender sobre o plano de Deus para a humanidade. É uma oportunidade para evangelizar, para falar do amor de Deus, aproveitar, irmãos, para anunciar a morte, a ressurreição e também a ascensão do nosso Salvador Jesus. Aleluia. Neste domingo, irmão, que estamos vivendo, neste domingo que estamos celebrando a ressurreição de Cristo, esse é um dia que devemos nos alegrar e nos regozijar nele, porque o nosso Cristo, o Filho de Deus vivo, ele ressuscitou. É um dia para comemorar, irmãos, mas comemorar com alegria no nosso coração. Não com a alegria que é oferecida pelo mundo. O mundo comemora de uma forma diferente. Eles não compreendem, irmãos. Para eles basta comemorar com peixe, comendo peixes. Para eles basta dar presente e ganhar presente de ovo de Páscoa. Mas eu quero dizer para você que a Páscoa de Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Ela fala sobre a vida ressurreta de Cristo. Ela fala do maior milagre, a maior notícia que o mundo já recebeu.
Cristo, irmão, ela tem um significado muito maior, muito mais especial para nós, porque ela resolve os três grandes problemas da humanidade: a morte física, a morte espiritual e a vida sem esperança. Por isso, irmãos, hoje nós podemos viver essa vida em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. Amém? Amém. A vida em Cristo Jesus, irmãos. Todos nós nascemos com a velha natureza. Estávamos, irmãos, em nossos pecados. Mas Paulo, escrevendo a Efésios, ali no capítulo 2, os versículos 4, ele vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós somos ressuscitados com Cristo. Tivemos direito a essa nova vida com Cristo. Somente a ressurreição de Jesus torna isso possível. Somente a ressurreição de Jesus nos dá direito a recebermos o dom da vida. Aleluia. Uma vida ressurreta, uma vida espiritual. E recebemos isso tão somente pela graça. Aleluia. Recebemos pela graça, irmão, porque pela graça somos salvos, pela graça somos restaurados, pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Aleluia. Uma vida em Cristo Jesus. Aleluia. E agora nós vivemos também a vida da ressurreição. A morte física, ela existe e nós sabemos que todos morreremos um dia. A não ser, ou ao menos que Jesus volte agora e sejamos arrebatados, não é verdade? Então, nós teríamos uma vida, uma subida no corpo glorificado. Mas, por causa da ressurreição de Jesus, irmão, Deus pode agora nos dar o dom da vida ressurreta. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a promessa, essa é a esperança que Jesus nos proporciona. Ele foi quem disse, irmão, e Ele nos garante. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, e aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Somente Jesus pode nos garantir, irmão, essa vida eterna. Aleluia. E agora também, nele passamos a ter uma vida livre, através da ressurreição, podemos ter uma vida livre e abundante. Aleluia. Uma vida com Cristo. Por que, irmão, uma vida livre e abundante? Porque a nossa vida agora faz sentido. Uma vida, para ser vivida, precisa ser vivida na presença de Deus, em obediência. E muitos estão vivendo por viver sem propósito, sem objetivo, sem esperança. Estão vivendo, irmãos, vazios. Salomão, homem sábio de Deus, homem que recebeu a sabedoria de Deus, ele escreve no seu livro em Eclesiastes, ali no capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não me neguei, nem privei o coração de alegria, e este tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Aleluia. Olha, queridos, para você que está aqui na igreja, para você que está assistindo através da rede, eu quero dizer para você, uma vida sem Cristo não faz sentido.
Não adianta você correr atrás do ser e atrás do ter, porque você não vai encontrar sentido nisso. Por mais que você tenha, vai estar sempre faltando algo na tua vida. É a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, você precisa viver esta alegria. A alegria de ter Cristo. Eu tenho Cristo. Por isso eu posso oferecer. Oh, aleluia. Como é lindo esse louvor. Aleluia. Alegria livre. A vida livre, uma vida abundante, uma vida de abundância, uma vida ressurreta em Cristo Jesus. Aleluia. Ela nos proporciona a alegria que o dinheiro e que o poder, que as grandezas desse mundo jamais vão nos proporcionar. Aleluia. Glória a Deus. A ressurreição de Cristo, irmão, ela resolve o problema da nossa falta de esperança. Porque Paulo escreve 1 Coríntios 7, 5, 17. Porque se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Aleluia. Deus renova todas as coisas na vida do seu povo. Deus é Deus de fazer coisas novas. Aleluia. Aleluia. Olha, queridos. E agora, uma vida abundante, uma vida livre, você passa também a ter uma vida cheia de amor. Aleluia. E essa é uma das partes mais lindas, uma das partes mais importantes, é uma vida cheia do amor de Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque podemos concluir que a ressurreição é uma prova maior do amor de Deus por cada um de nós. Aleluia. Aleluia. João escreve ali no seu livro, capítulo 3, versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi por isso que Ele deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. É como Ele está se dizendo para todos vocês precisam crer, vocês precisam receber essa vida da ressurreição, vocês precisam ter esse direito a uma vida eterna. Aleluia. Foi por amor. Aleluia. Foi por amor que Deus fez isso. João também escreve, ali no capítulo 15, no versículo 13, ele diz: Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aleluia. Tudo que Deus fez e faz é por amor a mim e a você. Tudo que Deus fez e faz é por amor ao seu povo, é por amor aos seus filhos. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, no livro de João, no versículo 21, a partir ali dos capítulos, do versículo 15 ao 18, nós vamos ver a prova maravilhosa do que o amor é do maior. E de que é isso que Deus quer de mim e de você. É um encontro, irmão, em que Jesus vai ficar bem à frente com aquele discípulo, com o seu discípulo Pedro. Jesus fica frente a frente com o apóstolo Pedro. Era um encontro, mas ao mesmo tempo, irmão, era uma despedida. E ali, Jesus poderia tratar de tantas coisas com Pedro, naquele momento em que ele estava se despedindo. Ele poderia dizer: Pedro, cuida da minha igreja. Ele poderia dizer: Pedro, foi
caminhar contigo. É muito bom conhecer vocês. Vivemos momentos agradáveis. Ele podia passar na cara de Pedro aquela grande fraqueza de Pedro, a negação que ele negou Jesus 3 vezes. Pedro também poderia fazer perguntas para ele e dizer: mestre, e agora como é que vai ser? Se tu estás indo para a casa do Pai, mestre, e os milagres vão continuar? Mas nada disso aconteceu, irmãos. Jesus para, olha nos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa palavra, irmãos, esta frase, ela penetrou profundamente no coração do apóstolo de uma forma tremenda. Mas Jesus, ele continuou, irmão, fazendo a mesma pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aquele apóstolo ali, ele não conseguiu segurar e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. É essa mesma expressão, irmão, que Jesus está falando através dessa mensagem dessa noite para você que ouve essa palavra. Ele faz essa mesma pergunta que fez para Pedro: você me ama? Meu filho, minha filha, vocês me amam verdadeiramente? O que vocês estão fazendo para demonstrar esse amor? Para agradecer o amor que eu tenho por vocês? Aleluia. Naquele momento, irmão, Jesus apenas olhou para Pedro. E esse olhar foi penetrante. Pedro, tu me amas? Aleluia. E João ainda, irmão, escreve nas palavras de Jesus no capítulo 3, versículo 35, e Jesus disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amém? Amém. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você precisa amar o seu irmão. Você precisa amar a sua irmã. Você precisa entender que foi por amor. E é por amor. E a nossa salvação, um dia, a nossa vida eterna, ela se completará também, porque Deus amou o mundo. Porque Deus ama você. Porque Deus não está zangado com você. Porque Deus perdoa você. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, não desperdice a sua vida vivendo por viver. Ressurreição também, irmão, é amor, é humildade, é servir. Aleluia. Nós podemos ver, irmão, Jesus dizendo: pois se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós devíamos também lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade e de serviço, irmãos. Quando de nós muitas vezes não queremos servir, quando de nós muitas vezes, irmãos, não queremos ser humildes, mas Jesus nos ensina dizendo: aprendei de mim que sou humilde e manso. Aleluia. 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 Olha, querido, naquele momento Jesus, ele reuniu os seus discípulos. Ele sabia que tudo estava para acontecer, mas o plano de Deus era perfeito. Nada poderia falhar.
dos seus discípulos. Ele parte o pão com eles. Ele falou ali, irmãos, da morte que estava próxima, mas também falou da ressurreição que iria acontecer no terceiro dia, e falou também da sua ascensão aos céus, e ali ele lavou os pés dos seus discípulos, deixando desta forma, irmãos, a maior prova de que o céu não é maior do que o seu Senhor. Deixou a maior prova de que precisamos ser igual a Ele, precisamos ser semelhante a Cristo, porque foi assim que Ele nos fez, a sua imagem e semelhança. Precisamos servir a Deus, mas precisamos servir também uns aos outros. Aleluia, aleluia. Essa é uma prova de amor, essa é uma prova de que precisamos amar uns aos outros e servir como Ele nos ama, e nos deu esse exemplo de ser um servo. Aleluia. Olha, queridos, a ressurreição de Cristo, ela é um ato de sacrifício. Ele se entregou por nós. Ele venceu a cruz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, Espírito em verdade. Oh, aleluia. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele está conosco, Ele está no meio de nós. Ele está vivo, e porque Ele vive, nós podemos ter no amanhã. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, eu estou concluindo já a mensagem, mas eu quero ainda dizer para vocês que o apóstolo Paulo, ele fala desse sacrifício, desse amor sacrificial. Ele disse que considera tudo perda por amor a Cristo. Ele dedicou a sua vida, o seu tempo, a sua juventude para servir a Deus. Cristo, Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele fez o maior sacrifício que alguém poderia fazer. E nós possamos também ter esse amor e sacrificarmos por amor a Cristo. Amém? Amém. Olha, Ele já fez o maior sacrifício. A morte de Jesus na cruz foi a maior prova do que somos amados por Deus. Aleluia. E que o tamanho do nosso amor a Deus é medido pelo tanto que somos capazes de nos sacrificar por Ele. Amém? Amém. Será que você é capaz de sacrificar o seu tempo por Deus? Quantas pessoas estão deixando de vir para a obra? Quantas pessoas estão deixando, meu irmão? Hoje é o culto da ressurreição. E quantos não vieram para ter esse encontro com Cristo ressurreto? Quantos não souberam agradecer a Ele? Mas nessa noite Ele fala sobre amor. Amor sacrificial. Que Deus possa poderosamente, irmãos, entrar na sua vida, na sua mente e no seu coração. E que você possa sair daqui dizendo: Ele vive em mim. Cristo vive em mim. Eu sinto a presença dEle. Ele está vivo. Ele vive em mim. Aleluia. E nessa noite você possa sair daqui com esse sentimento, vivendo esse amor de Cristo, uma vida com Cristo, uma vida
ressurreição, uma vida abundante e livre, uma vida cheia de amor, uma vida de amor sacrificial. Amém? Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo esse sacrifício que o Senhor fez de enviar o seu Filho amado para morrer por nós. Ensina-nos a amar, a agradecer e a viver essa vida ressurreta até o dia da tua vida. Que possamos ser úteis para a tua obra, para o teu reino, nos capacita cada dia mais e nos leva mais além dessa vida nova em Cristo Jesus. Oramos e já agradecemos nesse nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.